Vídeo 20, letra D, doutrina. Fontes primárias islâmicas dizem não existir preservação perfeita do Alcorão. 5 anos atrás, nós publicamos o artigo O Alcorão, suas origens nebulosas e suas diversas versões. Veja link na descrição deste vídeo. Neste artigo, e outros que seguirão, iremos aprofundar a discussão sobre o Alcorão e ver que esse livro foi escrito por homens, por vários homens, e séculos após a alegada morte de Maomé. Muçulmanos são educados para acreditarem que o Alcorão é um livro perfeito, sem erro e sem alteração alguma desde que ele foi revelado a Maomé entre os anos 610 e 632 d.C. Ao mesmo tempo, os muçulmanos são deixados no escuro sobre a existência de várias diferenças dialéticas ou recitacionais, conhecidas como Qirat e Haruf, nas cerca de 30 derivações Qirat autorizadas do Alcorão, muito embora elas existam há mais de 1000 anos, desde que Ibn Mujahid escolheu as 7 primeiras derivações e as canonizou, pouco antes do ano 936, ou seja, século X. Mais tarde, no século XIV, outras 3 derivações foram canonizadas e depois outras 20 derivações foram adicionadas, chegando-se a um total de 30 variantes, 30 Qirat. O Alcorão oficial de hoje é o resultado de um acordo feito em 1924 no Egito, chamado Alcorão de Hafs, de 1924. De modo que o problema da preservação perfeita do Alcorão não é novo, mas vem tomando um vulto crescente frente a novas descobertas de mais de 93 mil diferenças nos Alcorões vendidos nos dias de hoje. Essas diferenças não são traduções diferentes ou diferenças de dialetos, elas são diferenças no próprio árabe, que é o idioma do Alcorão. Recentemente, em maio e junho de 2020, 2 estudiosos muçulmanos, Dr. Shabir Ali e Dr. Yassir Qadhi, admitiram publicamente que tais diferenças existem. Ao mesmo tempo, eles insistem que essas diferenças resultantes não mudam nenhuma doutrina, crença ou prática. Ironicamente, eles nunca conferiram as 93 mil variantes para saber se isso é verdade ou não. Eles apenas dizem isso e esperam que ninguém os questione. Antes de continuar, é necessário explicar algo muito importante, relacionado a datas. Segundo as próprias fontes islâmicas, não havia Alcorão algum escrito quando Maomé morreu e continuou sem existir até 20 anos após a sua morte. As, abre aspas, revelações, fecha aspas, tinham sido memorizadas por seguidores e alguns versos tinham sido escritos em folhas e casca de árvore, mas não havia livro algum. O terceiro califa, Otomão, mandou seus secretários copiarem versos daqueles que se lembravam, coletou o que pôde, escolheu o que quis e queimou todo o resto que ele discordava. E muçulmanos dizem que Alá protege o Alcorão. Otomão enviou cópia para as capitais das províncias do território recém-conquistado militarmente, todas elas ricas e afluentes, mas não existe cópia alguma delas hoje. A biografia de Maomé, a Sira, seria compilada 100 anos após a sua morte por Ibn Ishaq, porém escrita por Ibn Hisham 200 anos após a morte de Maomé. A partir de então, surgem as coleções de dizeres e feitos de Maomé, nos hadices de Al-Bukhari e Muslim. De modo que tudo o que sabemos sobre Maomé e seus companheiros mais diretos vem de textos escritos no mínimo 200 anos após a morte de Maomé. E o que os muçulmanos são treinados para acreditar sobre o Alcorão? Existem 4 crenças às quais todos os muçulmanos se apegam, com exceção, talvez, dos muçulmanos seculares. São elas: 1. O Alcorão nunca foi criado, existindo eternamente em tábuas de barro no céu. Algo interessante, no Islã, além de Deus, Alá, um livro também nunca foi criado. Um livro tem o mesmo atributo de Deus. 2. O Alcorão foi enviado a Maomé entre os anos 610 e 632 d.C. 3. O Alcorão foi completado pelo terceiro califa Otomão em 652 d.C. E número 4. O Alcorão permanece inalterado até os dias de hoje. O Alcorão é protegido por Alá, de modo que alteração alguma pode ser feita por quem quer que seja. Não existe nada a fazer com respeito aos itens 1 e 2, pois não se pode provar ou não a afirmação de que o Alcorão não foi criado e que foi enviado. Porém, pode-se questionar os itens 3 e 4, pedindo provas de que o Alcorão é completo e permanece inalterado nos últimos 1400 anos. Uma única alteração já destrói essa narrativa. Deste modo, os muçulmanos, por favor,
nos apresentem um manuscrito do Alcorão datado de meados do século VII, mais precisamente do ano 652 d.C., que seja completo, ou seja, possua todos os 114 capítulos e que seja inalterado exatamente igual ao usado hoje, o Alcorão de Hafs, de 1924. O que estudiosos muçulmanos de hoje dizem? Fethullah Gulen, influente líder turco, abre aspas, um Alcorão inalterado e não editado, fecha aspas. Suzanne Hanif, convertida ao Islã e escritora, abre aspas, preservado hoje na sua forma original exata, fecha aspas. Abdullah Yusuf Ali, famoso tradutor do Alcorão para o inglês, abre aspas, nenhuma letra mudou. O texto em árabe que temos hoje é idêntico ao texto que foi revelado ao profeta Maomé, fecha aspas. Maulvi Muhammad Ali, teólogo paquistanês da facção Ahmadi, abre aspas, nem mesmo um ponto diacrítico mudou. Não existe manuscrito com variação alguma no texto, por menor que seja, fecha aspas. Dr. Shabir Ali, influente acadêmico e debatedor canadense, abre aspas, o Alcorão tem sido exatamente idêntico há mais de 1.300 anos e não encontramos diferença entre a primeira cópia e o que estamos lendo hoje, fecha aspas. Resumo do que todos eles concordam, que o Alcorão que temos hoje não mudou um pingo desde a sua criação há 1.400 anos. Que o Alcorão que temos hoje é exatamente o mesmo que está nas tábuas de barro no céu. Que o Alcorão que lemos hoje se assemelha em todos os detalhes ao que foi revelado ao profeta Maomé e foi completamente escrito por Uthman em 652. O problema dessas afirmações é que elas contradizem o testemunho dos primeiros estudiosos muçulmanos. O que os primeiros estudiosos muçulmanos disseram? Versículos, aias, foram perdidos. Abre aspas. O Alcorão que foi enviado era conhecido por aqueles que morreram no dia de Yamama, mas não eram conhecidos por aqueles que sobreviveram, fecha aspas. Dia de Yamama se refere à batalha onde morreram vários seguidores de Maomé. Abre aspas. Umar descobriu que a única pessoa que tinha registro desse versículo havia morrido na batalha de Yamama e que o versículo estava consequentemente perdido, fecha aspas. Mais de 100 versos foram perdidos para sempre. Kuturbi relata que a surata 9 do Alcorão tinha aproximadamente o mesmo tamanho da surata 2, um capítulo que consiste em 286 versículos. E, no entanto, a surata 9 de hoje possui apenas 128 versículos, o que significa que faltam mais de 100 versículos. Versículos desapareceram. Abre aspas, nenhum de vocês diga, eu adquiri todo o Alcorão. Como ele sabe o que é todo o Alcorão quando grande parte do Alcorão desapareceu? Em vez disso, deixe-o dizer, eu adquiri o que sobreviveu, fecha aspas. Versículos desapareceram. E entre o que Alá revelou estava o verso do Rajam, o apedrejamento como punição de adultério. E nós recitamos esse verso e o entendemos e o memorizamos. O mensageiro de Alá levou a termo a punição por apedrejamento e nós também o imitamos. Não existe verso de apedrejamento no Alcorão. Essa é uma tradição que vem dos hadices, os dizeres e ações de Maomé. Versículos, aias, foram esquecidos. Abre aspas, costumávamos recitar uma surata que se assemelhava em comprimento e severidade à surata Barat. No entanto, eu a esqueci com exceção do que me lembro, fecha aspas. Versículos foram cancelados. Abre aspas, costumávamos ler o versículo do Alcorão revelado em sua conexão, mas mais tarde o versículo foi cancelado, fecha aspas. Versículos foram queimados, alguns de propósito, outros sem querer. Abre aspas. Esta é a descrição do trabalho de Otomão, que foi compilado na presença dos companheiros. Enquanto copiava o Masahif, os códices, ele queimou intencionalmente ou por engano. Alguns versículos foram ignorados. Abre aspas. Kuzaima ibn Tabat disse, vejo que você ignorou 2 versos e não os escreveu. Eles disseram, e quais são eles? Ele respondeu, eu o recebi diretamente do mensageiro de Alá. Otomão disse, presto testemunho de que esses versículos são de Alá. Alguns versículos foram alterados. Abre aspas, Abu Yunus, liberto de Aisha, mãe dos crentes, relatou, Aisha ordenou que eu transcrevesse o Alcorão sagrado e ela ordenou, escreva dessa maneira. Ela ouvira isso do apóstolo de Alá, fecha aspas. E alguns versículos foram comidos pelas ovelhas. Foi narrado por Aisha, que disse,
O versículo sobre apedrejamento e amamentação de um adulto foi revelado 10 vezes e o papel estava comigo debaixo do travesseiro. Quando o mensageiro de Alá morreu, estávamos preocupados com a morte dele e uma ovelha mansa entrou e o comeu. Alá é incapaz de proteger o Alcorão até mesmo de ovelhas mansas. Resumindo, versículos do Alcorão foram perdidos, desaparecidos, esquecidos, cancelados, negligenciados, alterados, modificados, substituídos e até mesmo comidos por ovelhas. Isso parece descrever um livro milagrosamente preservado ou um livro compilado por intervenção humana? Agora uma pergunta. Esses versículos perdidos, desaparecidos, esquecidos, etc., e até mesmo comidos por ovelhas, refletem um Alcorão eternamente preservado em tábuas de barro no céu ou não? Se muçulmanos responderem que não fazem parte, isso significa que diversos versículos, em algum momento, fizeram parte do Alcorão terrestre para serem posteriormente removidos. Se muçulmanos responderem sim a essa pergunta, isso significa que o Alcorão que temos hoje é incompleto. De um modo ou de outro, isso prova que o Alcorão foi alterado por intervenção humana. Isso é muito, muito claro. Nos próximos vídeos, iremos tratar dos erros do Alcorão, sejam históricos, de fontes, científicos, etc. Como é possível que um livro supostamente perfeito possa ter tantos erros? Mas José, e a Bíblia não é a mesma coisa? Não, cara pálida. O cristianismo não faz as mesmas afirmações que o islamismo, muito pelo contrário. O cristianismo não afirma que a Bíblia existia antes da criação do mundo, afinal, ela foi escrita por seres humanos e é um livro histórico. A Bíblia não foi enviada a ninguém, mas inspirada por Deus. A Bíblia estava completa em sua forma original ao ser escrita ao longo dos séculos e em 3 continentes diferentes, mas não temos os manuscritos realmente originais hoje, até mesmo pela qualidade do material usado. E as alterações feitas nos últimos 2000 anos são conhecidas, sabe-se onde elas ocorreram e elas são expostas claramente. O que o cristianismo tem e que o islamismo não tem é Jesus Cristo, a palavra de Deus vivo, o Logos. Jesus satisfaz as 4 afirmações. Jesus não foi criado, ele é eterno. Jesus foi enviado. Jesus é completo. E Jesus existe sem alterações. Ele nunca muda. Intervenção humana alguma pode alterar Jesus Cristo. Exatamente as 4 coisas que muçulmanos tentam encontrar na sua revelação, mas não conseguem, os cristãos possuem em Jesus Cristo. Tudo que os muçulmanos buscam e precisam existe em Jesus Cristo. E visite o blog infielatento.org. Ele vem sendo construído para servir como fonte de referência sobre o islamismo em português. Logo no topo, você vai encontrar o artigo Índice de Conteúdos do blog, Informação sobre o Islã e Lei Islâmica, que traz uma lista de artigos mais importantes e depois os assuntos são separados por ordem alfabética para facilitar o seu acesso por tema. Consulte e compartilhe.